Trazei à memória o que te dá esperança. Lembrar de Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, ao mesmo tempo que Ele nos comove e nos constrange, nos traz a esperança viva. Porque Jesus morre para expiar os seus pecados, os nossos pecados. Mas não para por aí. Ele ressuscita ao terceiro dia e vivo está entre nós. Amém? E cada um que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, vence a morte. O crente, o cristão, ele não morre. Ele passa deste mundo temporal para o mundo eterno e nós glorificamos a Deus por isso, por este privilégio em Cristo Jesus. Irmãos, esses 15 dias de férias eu aproveitei junto com Luísa, Simone, e fizemos as devocionais juntos, né? Às vezes não é tão fácil durante a semana conseguir os mesmos horários, e foi muito bom. Estudamos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e nesses estudos juntos, Deus me trouxe 2 versículos que chamaram a minha atenção. E eu parei para ler e reler, e Deus falou, traz essa reflexão para a igreja. Nesses 2 versículos eu vou tirar 3 afirmações importantes do apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. Então nós vamos assentados mesmos, ler 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Você pode abrir a sua Bíblia, seu telefone, tem na tela também. E nós vamos ler juntos, afirmações do apóstolo Paulo. Diz assim: pois a nossa exortação não tem origem aonde, irmãos? No erro. Nem em motivos o quê? Ih, vocês estão fraquinhos, eu vou começar. É igual a escola da tia Teté, irmãos. Titio fala e vocês respondem, tá bom? Pois a nossa exortação não tem origem aonde? Nem em motivos, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus o quê? Deus o quê, irmãos? Aprovou e confiou o Evangelho, não para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. 3 afirmações do apóstolo Paulo eu vou tirar desses 2 versículos. Primeiro, não tem origem no erro. Segundo, a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho. Terceiro, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que é o tema da mensagem nesta manhã. Paulo afirma que a vida dele e tudo o que ele fez, nós vamos lembrar que não foi apóstolo Paulo que foi ao encontro de Jesus. Foi o próprio Jesus ressurreto que vai ao encontro de Saulo, perseguidor de cristãos, Saulo perverso, Saulo religioso, Saulo mandante de assassinato, porque quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava presente e era o líder dessa milícia. Paulo era aquele, junto com seu grupo, que saía e arrombava portas de casas, e arrastava mulheres para a rua, crianças, e espancavam, homens, levava para os cárceres, porque eles criam em Jesus como o único e suficiente Salvador. Este é Saulo, antes de encontrar com Jesus Cristo e se tornar o grande apóstolo Paulo, o mensageiro aos gentios. Saulo sai com uma missão para mais uma vez prender cristãos. E nesse caminho, Jesus ressurreto se apresenta a Saulo. E ali diz: Saulo, eu sou aquele a quem tu persegues. E ali Jesus transforma completamente a vida de Saulo, o transformando em apóstolo Paulo. Aquele que buscava e perseguia cristãos para a morte, é aquele que foi buscado e perseguido para ser morto. Mudança completa de vida. Aquele que tinha autoridade e poder humano, se humilhou e teve que fugir, sem ter onde morar,
sem ter muito o que vestir ou comer, como ele fala, vivendo no final de sua carreira em prisões, com sentença de morte. Esse é o Evangelho de Paulo. E é esse apóstolo Paulo que diz, pois a nossa exortação, Paulo escrevendo não só para a igreja de Tessalônica, mas toda a exortação que Paulo escreve em suas cartas durante toda a sua vida, tudo que Paulo fez, ele fala, não tem origem no erro. A nossa vida não pode ter origem no erro. A nossa conduta durante a nossa vida não pode ter origem no erro. O nosso evangelho não pode ter origem no erro. Origem é a motivação. Quantos e quantos pregadores, cada um de nós aqui na igreja, estamos vendo que a origem de seu evangelho não é a origem em Cristo Jesus, mas é uma origem no erro, ganância, poder e tantas outras coisas. Não tem origem no erro, é a afirmação do apóstolo Paulo sobre a vida dele. Existem, irmãos, muitas razões para fazermos o que estamos fazendo todos os dias. Razões para você fazer o que fez ontem, essa semana, esse mês, o ano passado. Muitas razões para fazer o que estamos fazendo. Muitas motivações nos levam a acertar ou errar. Toda vez que vamos fazer qualquer coisa, o ideal, irmãos, é nós perguntarmos por quê. Por que estou fazendo isso? Toda vez que vamos tomar decisões importantes, devemos usar a pergunta: por que estou tomando esta decisão? Por que estou pensando nisso? Já aconteceu com você de, por dias repetidos, virem pensamentos repetidos? Você nem sabe exatamente, você pensa, no dia seguinte você está pensando a mesma coisa e pensa. A pergunta é, por quê? Qual é a profundidade e a razão pela qual estou pensando nisso tantas vezes? Tem origem no erro ou não tem origem no erro? Sabe, quando você sente coisas, não sei por quê, eu estou triste, não aconteceu nada. Já ouviu alguém falar isso para você? Não sei por que eu estou triste, não sei por que eu estou angustiado, estou chateado, não aconteceu nada, mas eu estou assim. A pergunta é, por quê? Por que eu estou me sentindo triste? E vai vir uma primeira resposta e você faz o porquê de novo. Pode ser que eu tenha me magoado, mas por quê? Qual é a razão que você se magoou? Quando você pergunta por quê e tem respostas, e por quê e tem respostas, você consegue entender qual é a origem do seu pensamento, qual é a origem do seu sentimento, qual é a origem do seu comportamento. Já viu pessoas que vão no shopping e compram sapatos e roupas que nunca usam? Tem lá 20 pares de sapato, vestidos, calças, brincos, tem tudo. Mas vai, por quê? Por que estou comprando isso? Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu deixei de fazer? Por que eu falei? Sabe quando você fala aquilo que não é para falar? Você fala, por que eu falei isso? Tem uma razão. E quando você não fala aquilo que era para falar, você perde a oportunidade, muitas vezes, de falar de Jesus para alguém, e você fala, puxa vida, por quê? Por que eu não falei? E aí, se você buscar a resposta, você vai entender por que você falou ou não falou. Estas perguntas, irmãos, me obrigam a fazer uma reflexão profunda sobre a minha vida. Reflexão profunda das verdadeiras razões e origens do meu pensar, do meu sentir e do meu agir. Viver bem consigo mesmo, irmãos, quando eu faço essas perguntas, me faz e eu consigo encontrar respostas, isso vai fazer com que eu viva bem primeiro comigo. Quando você encontra respostas para estas perguntas, você vai viver bem com o entorno de você, com as pessoas que estão ao seu entorno.
Porque se você fez alguma coisa, você sabe qual é a razão que fez e você vai se corrigir. Se você deixou de fazer, você vai entender por que deixei de fazer e também vai se corrigir a passar a fazer aquilo que você não fazia. E aquilo que você fazia e entende que está errado, você deixa de fazer. Portanto, perguntar o porquê em tudo que você faz vai fazer com que você viva bem consigo mesmo, com o seu entorno, com a sociedade e com o próprio Deus. E vai poder dizer que a origem de tudo que eu faço não é ou não está no erro. Assim como no dia a dia, poderá me impedir quando eu faço essas perguntas e busco respostas sem muita pressa, mas cavucando até lá nas camadas mais inferiores do iceberg. Nós vamos impedir de tomar decisões erradas, impedir e corrigir os erros que já cometemos. Porque só é possível cometer um erro, corrigir um erro que eu cometi, se eu entender o porquê que cometi. Se eu verdadeiramente não compreender por que estou fazendo aquilo que não era para ser feito, como eu vou crescer? Como eu vou corrigir? Por isso eu preciso perguntar a mim mesmo, que na maioria das vezes nós não temos ninguém, irmãos. Ninguém que nos exorte, ninguém que traga um ensinamento, uma palavra. Eu estava conversando outro dia com alguém, não lembro quem foi, sobre a amizade, né? E nós estávamos conversando, uma conversa informal, e aí eu falei assim, irmão, amigo é aquele que vê você na festa, com a casca de feijão no dente, e fala, não é isso? Aí o amigo fica com vergonha de falar e de te constranger, que é um constrangimento, né? Alguém falar para você, está com a casca de feijão no dente, é um constrangimento, mas não é melhor esse constrangimento do que você passar a festa inteira, sorrindo para todo mundo com a casca de feijão no dente? Aí você chega em casa, quando vai no espelho, puxa vida, por que ela não falou para mim? Por que ele não falou para mim? A maioria das pessoas não estão dispostas a falar a verdade para nós, porque a verdade nos liberta, mas nos constrange. Portanto, nós precisamos, nós mesmos, fazer perguntas para nós o porquê. É interessante que Paulo tinha essa convicção de que estava fazendo o certo. Tudo o que ele estava fazendo não tinha origem no erro, não tinha origem no interesse pessoal, não tinha origem na sua particularidade, na sua humanidade, na sua carnalidade, mas a origem de tudo o que ele estava fazendo era em Cristo Jesus. Será que eu e você podemos falar que nesta semana tudo que nós realizamos não tem origem no erro e está em Cristo Jesus? As nossas decisões pessoais? Paulo tinha certeza, convicção de que estava fazendo a coisa certa, o que tinha que ser feito, aprovado por Deus. Você pode fazer esse exercício esta manhã. É um exercício. Por que você veio à igreja nesta manhã? Qual é a origem da motivação que te trouxe nesta manhã, sair de casa, do seu conforto, não ir para uma praia, não ficar em sombra e água fresca e vir para cultuar a Deus esta manhã? Costume, religiosidade, rever os amigos, porque é legal aqui, não tinha nada para fazer. Eu vim verdadeiramente esta manhã para adorar a Deus, para falar com Ele, para ouvi-lo. O teu gesto e o meu gesto de estar aqui nesta manhã, eu posso dizer que não tem origem no erro, mas eu estou aqui, nós estamos aqui esta manhã, porque o Espírito Santo me convocou para adorá-lo esta manhã. Pergunta boa. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Por que Judas traiu Jesus? Não é uma boa pergunta? Olha o porquê. Sim ou não? Não é uma boa pergunta? Por que Judas traiu Jesus? Mas a palavra de Deus nos diz, por isso que é importante perguntar. João 12, 4, 6, está na tela, diz assim: entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. 300 denários eu fiz duas contas.
Uma no salário mínimo e outra numa diária aí de pedreiro, que eu nem sei se uma diária de pedreiro é R$100 mais, né? Uma diária de R$100. Salário mínimo é menos a diária. Um vidro de perfume que Maria usou derramando sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e o texto diz que aquele perfume, lavava-se pés com água, né? Era o costume. Maria, ela derrama um vidro de perfume de 100 denários, que valia mais ou menos entre R$15.000 a R$28.000, dependendo da conta que você fizer de uma diária. É muito dinheiro, né, irmãos? Maria fez isso. Mas Judas, olhando isso, ele repreende. E ele diz, por que, versículo 5, porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso, aí é a explicação de por que Judas fez esse questionamento. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era o que, irmãos? Ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava o quê? Tirar o que nela é colocado. Judas tinha um coração perverso, Judas tinha um coração mau, Judas tinha um coração corrupto. Tudo que procedia de Judas, tudo, absolutamente tudo, não tinha origem em Cristo, não tinha origem no acerto. Portanto, Judas não poderia falar, o que eu estou questionando aqui não tem origem no erro. Tinha origem no erro, porque Judas era ladrão. E aqueles 300 denários, ele estava pensando o que ele poderia fazer para ele com aquele dinheiro. Nada de pobres. Quantas vezes o ser humano, o indivíduo, toma decisões que parecem ser piedosas, parecem ser corretas, parecem ser dignas, mas a intenção, a verdadeira intenção e a motivação está no erro. Não podem falar como o apóstolo Paulo, não tenho origem no erro. Eu me lembro, há muitos anos atrás, onde eu morava, tinha uma pracinha que tinha uma barraquinha de cachorro-quente. O tal do podrão que todo mundo já experimentou um dia. E aí estava eu e Simone, a gente já tinha comprado, eu estava esperando ainda. Aí eu vi duas meninas, duas jovens, né? Com um menininho, um garoto que circulava lá no bairro, que ele era carente mesmo. Aí elas entregaram, olha, tem tempo isso, hein? Elas entregaram o cachorro-quente, o hambúrguer, para o menino com refrigerante, mas tiraram o quê? Uma foto. Para publicar, na época devia ser Facebook. A origem do ato era errada. Quantas pessoas estão fazendo bem ao outro, mas a origem da decisão de fazer o bem está errada. Diferentemente do apóstolo Paulo. Paulo fala que sua exortação, a sua palavra dura, que Paulo tinha uma palavra dura, irmãos. Amava a igreja, mas a palavra de Paulo era dura. Essa palavra dura em amor não tinha origem em sentimentos humanos, não tinha origem no erro. A origem da ação de Paulo não se inicia no erro, e sim em motivações santas. As minhas motivações e as suas motivações, irmãos, têm que ser santas. Eu tenho que reeducar a minha mente, o meu coração. E antes de tomar decisões, pensar, falar, agir, eu tenho que colocar diante de Deus e ser provado por Ele. Senhor Deus, isso que eu desejo fazer procede do seu coração ou é só carnalidade? Seja o que for. Tem origem em ti, Jesus? Ou tem origem no erro, na minha humanidade? Saber exatamente, irmãos, a profundidade daquilo que te motiva é fundamental para que você tenha paz em seu coração e não perca tempo investindo em coisas que te levarão ao fracasso. Quando o servo de Deus toma decisões individuais, particular, como solo, sem perguntar ao Senhor, e você que é casado, obviamente tem que perguntar ao seu cônjuge se você deve ir para a direita ou para a esquerda, comprar ou vender. E falo de mim. Uma vez eu cismei com o Simão, nós tínhamos nosso negócio e estava dando certo, estava tudo bem. Mas o homem, ele começa a pensar mais, querer mais. Eu falei, Simone, vou montar um negócio.
E eu sempre passava em frente a uma loja que estava vazia, eu falava, vou montar um negócio ali, Simone. Simone não dava aquela, né? Ela falava, não vai dar certo, não sei o quê, mas enfim. Ela me apoiou porque eu insisti tanto. Ela me apoiou, colocou dinheiro dela de rescisão. Irmãos, foi um fracasso. Só prejuízo. Para ela, para mim, perda de tempo. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus através da voz da esposa, entende? Mas qual era a origem da minha decisão de montar um outro negócio? A origem estava errada. Não tinha nada a ver com o espiritual, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com minha fé. Era ganância para ganhar dinheiro. Porque Deus, naquele momento, Ele me dava o que comer e o que vestir. Era mais do que suficiente, a gente vivia bem. Entende, irmãos? Quando a origem é errada, o resultado vai dar errado. Quando a origem é santa, os resultados serão de bênção e prosperidade na sua vida. O nosso evangelho, irmãos, não pode ter origem no erro. O meu pensar, o meu sentir e o agir meu e da igreja não pode ter origem no erro. Segundo, irmãos, Deus aprovou e confiou o evangelho a mim, diz o texto. Paulo está dizendo, pelo contrário, o versículo 4, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho. No dia em que você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e saber esse dia é muito importante, quando é que você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mesmo você que foi criado na igreja, tem que haver um divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando Cristo entra no nosso coração, a mente muda, o sentimento muda, o comportamento muda. Portanto, naquele dia onde houve o ato salvífico na sua vida, onde Cristo mudou a sua vida, como mudou a vida de Saulo, transformando no grande apóstolo Paulo, naquele mesmo dia do ato salvífico que você recebeu, pela graça, Deus entregou para você, confiou a você, depois de aprovado, o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou, ou seja, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, santificado e preparado, mas também confiou o evangelho. Como é que você foi salvo, irmãos? Você foi salvo porque algumas pessoas que você conhecia oraram por você. Algumas pessoas, talvez, que você não conheceu, só conhecerá na glória, também oraram por você, clamaram por você. Um vizinho, um colega de trabalho, não sei. Seu nome chegou nas irmãzinhas de oração da igreja. Mas também houveram pessoas que testemunharam publicamente uma vida santa e digna e que representaram o evangelho de Cristo aonde você estava. E você olhava para aquele indivíduo e você não tinha conhecimento talvez de religião e via que aquela pessoa era diferente, tem um diferencial. E aí esta diferença de ética, moral, qualidade no que faz, piedade, misericórdia, uma palavra abençoadora, te chama a atenção até que você dá intimidade para essa pessoa, para falar do Jesus Cristo que salva, para te constranger e falar sobre pecado, arrependimento e fé. E você recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E quando você, o que Paulo está dizendo e afirmando, que quando ele recebeu a mensagem de salvação em Cristo Jesus, ao mesmo tempo, Deus, o aprovado, confiou a ele o evangelho. E ele viveu, se sacrificou e morreu para pregar este evangelho que o próprio Cristo confiou a ele. Significa que eu e você, quando fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ao receber pela graça o ato salvífico, Deus confiou a você o evangelho. Confiou a você a pregação do evangelho. Você e eu, nós não somos espectadores do que está acontecendo nessa terra até que Cristo volte. Deus entrega uma missão específica através de Cristo
quando ele diz, vai em todos os lugares e pregue o evangelho. E durante muito tempo, eu mesmo, recém-convertido, eu não entendia esse negócio e achava que esse comissionamento era só para pessoas especiais. Pessoas que tinham chamado para ir para a Ásia, janela 1040, para lugares de perseguição. Mas não é apenas para estes, irmãos. Esta mensagem do evangelho e esta missão que Jesus confiou é para você. Para você testemunhar com a sua vida dentro da sua casa. Para o seu marido que não é crente, para a sua esposa que não é crente, é para testemunhar para os seus filhos. Que seus filhos não vão crer no Deus do pastor da igreja, vão crer no Deus dos pais dele, se são crentes. E se não são, talvez o vizinho, talvez você seja um instrumento de Deus que ele confiou, que Deus confiou a você, vizinho, vizinha, para levar o evangelho para o seu vizinho chato que dói. Coloca o som alto todo dia, te perturba. Não tem vizinho que é assim, irmãos? Eu tinha. Mas é este vizinho impiedoso, que está caminhando para o inferno, que Jesus deseja alcançar. Se ele alcançou Saulo, irmãos, por que não pode alcançar seu vizinho, seu parente, seu amigo? Mas Deus confiou a você a missão de representar o reino de Deus nessa terra. Deus confia a você o ministério da pregação, o ministério do testemunho público. Seja o melhor em tudo o que você faz. Eu me lembro que eu contratei um pedreiro para fazer uma obrinha de nada lá em casa. Era só para fazer um contrapiso e tal, né? Porque chovia e enchia de água, né? Pô, qual é a ideia, né? Vou chamar um pedreiro para resolver esse problema, né, Cristalino? Vou chamar o especialista. Aí ele foi lá, comprou terra, não sei o quê, fez. Na primeira chuva, tinha mais água do que antes, irmãos. Toda vez, presta atenção, ele era crente. Toda vez que chovia, eu falava para Simone, ela a poça do pedreiro. Toda vez que chovia, eu lembrava dele. Mas não era de um bom testemunho, entende, irmãos? Era de um péssimo testemunho. Porque eu cheguei a reclamar com ele sobre o fato, mas ele não voltou para consertar. Qual é o testemunho que você tem dado do Evangelho de Cristo? Naquilo que você faz, como pedreiro, como carpinteiro, como eletricista, como engenheiro, na profissão que você exerce. Será que as pessoas têm se lembrado de você, do testemunho que você tem dado, que você é semelhante a Cristo ou você é filho de Baal? Será que você tem envergonhado o Evangelho ou você tem pregado o Evangelho no ir e no vir, em fazer o que você faz todos os dias? É isso que o apóstolo Paulo está falando para cada um de nós e que chamou a minha atenção, que quando ele foi aprovado, Deus confiou a ele o Evangelho. Lá no seu trabalho você é um agente 007 crente? Ou todo mundo sabe que você é cristão? Se eu fosse no seu trabalho e perguntasse por você, o que falariam de você? Se eu fosse na sua rua, no seu condomínio e perguntasse por você, qual seria o testemunho que seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de sala de aula, têm a seu respeito? Deus confiou a Paulo o Evangelho, mas confiou a cada um de nós o Evangelho que não tem origem no erro. Primeiro, Paulo fala e afirma que a sua vida como todo e o Evangelho dele não tem origem no erro. Segundo, o apóstolo Paulo afirma que Deus o aprovou com ato salvífico e confiou a ele o Evangelho, assim como confiou a mim e a você o Evangelho. E terceiro e último, que é o tema da mensagem, o apóstolo Paulo fala, aprovou e confiou o Evangelho não para o quê? Agradar as pessoas, mas a Deus. Irmãos, existem pessoas que passam a vida inteira querendo agradar pessoas. Vou te contar um segredo, você nunca vai agradar por completo, porque nós não somos perfeitos. Eu nunca vou conseguir agradar minha esposa, por mais que eu seja um homem ao máximo. Tem homem ao máximo aqui? Ó, Rodrigo, por mais que eu seja um homem ao máximo, eu não vou conseguir agradar 100% a minha esposa todos os dias, né?
Porque eu sou um ser humano. Eu não vou conseguir agradar todos os dias minha filha ou a vocês. Tem dias que eu estou brabo, tem dias que eu não estou bem. É normal. Mas o apóstolo Paulo afirma que o evangelho dele, que não tem origem no erro e que Deus o aprovou e confiou, ele diz que este evangelho não é para agradar a homens. Porque a grande realidade, o evangelho, ele é extremamente difícil. E essa é uma das razões pela qual a maioria das pessoas que começam a ler a Bíblia param de ler. Porque quando você abre a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai se sentir constrangido. Porque Deus vai te exortar, Deus vai querer te redarguir, corrigir. E a nossa humanidade, não gosta de ser confrontado. Nós somos constrangidos com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é para agradar a homens, mas é para consertar homens, mulheres e levá-los ao plano perfeito que é Jesus Cristo. Romanos 15:3, põe na tela por gentileza, diz assim: pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Cristo não veio para agradar a si mesmo, muito pelo contrário. Porque se Cristo viesse para agradar a si mesmo, ele teria aceitado a proposta do diabo de ter reinos aqui nessa terra. Ele veio para humilhar-se a si mesmo e não ter qualquer morte, mas ter uma morte cruel e brutal, morte de cruz, por amor a você, por amor a nós. Lucas 12, 49 e 53 diz: vim, Jesus falando, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, sua crucificação, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz a esta terra? Não, digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. É um marketing ruim, né? Se nós vamos pensar que essa foi a propaganda, o marketing que Jesus utilizou para ganhar pessoas, é um marketing contrário. Mas o que ele está nos ensinando, o que Jesus nos ensina, é que o evangelho vem para abalar as estruturas. Primeiro a minha, porque o apóstolo Paulo, ele diz que ele luta contra a sua carne, ele esmurra a si mesmo, o que eu quero não faço, o que faço não quero. Existe uma batalha espiritual dentro de nós, o espírito contra a mente, que é uma luta diária para acertar, para corrigir erros, para servir ao Senhor, para ser fiel e ser santo. Mas a nossa origem de DNA adâmico, ela não quer isso. Então existe primeiro um confrontamento do Espírito Santo de Deus comigo mesmo, com você, com o seu interior. A luta da alma contra o espírito. Mas também apóstolo Jesus fala para nós que este Jesus que nós encontramos e que habita em nós através do Espírito Santo de Deus, ele vem para dividir. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador dentro de sua casa, que é pagã, ou que tem outra religião, não tem paz, irmãos. Tem guerra, tem conflito. Ontem eu conversei com um amigo que disse que se converteu primeiro e sua esposa demorou 15 anos para se converter. Imagina, irmãos. E ele falava que tinha que vir domingo de manhã. Ele era evangelista, tinha que vir à tarde. Chegava de manhã, saía às 11h30, meio-dia, chegava meio-dia e meia em casa, almoçava rapidinho. Domingo à tarde para evangelismo, só chegava às 10 horas da noite, porque tinha evangelismo, tinha visitação, tinha um trabalho da igreja. Você imagine o conflito que houve nesse lar até o dia de salvação. Imagine um filho de muçulmano que crer em Jesus como único e suficiente Salvador.
ele é expulso de casa, deserdado, espancado, ameaçado de morte, tem que fugir. É isso que Jesus está dizendo, que ele veio não para agradar. O apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele prega não é para agradar pessoas, mas sim para agradar a Deus. Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você pode falar isso tranquilamente? A minha vida não tem sido para agradar a homens, mas somente para agradar a Cristo. Mesmo que eu pague um preço caro, que vai pagar. No seu trabalho você será perseguido, você será injuriado, escarnecido. Adolescentes muitas vezes serão jogados para fora do grupo mais legal da escola, porque nós não estamos aqui mais para agradar a homens, isso inclui a mim mesmo, nós estamos aqui para agradar a Deus. O evangelho, irmãos, não é para me agradar, muito pelo contrário, ele me constrange. Desde o primeiro instante que a mensagem do evangelho chegou a mim e a você, ele te constrange todos os dias. O evangelho nos aperta, o evangelho nos exorta, o evangelho nos mostra as nossas iniquidades, mostra a nossa verdade, mostra os nossos pecados, mostra as nossas mazelas. O evangelho não é para me agradar, porque o evangelho expõe tudo de ruim que eu tenho. O evangelho expõe tudo de ruim que você tem. Mas ao mesmo tempo que o evangelho nos constrange, esse mesmo evangelho nos consola. Porque o constrangimento do evangelho em Cristo Jesus não é para nos levar para uma tristeza profunda, mas é para que nós possamos reconhecer que não somos nada diante da glória, do poder e da majestade de Deus. Quando o evangelho nos constrange, é para nos mostrar que nós somos carentes dele e sem ele não somos nada. Quando o evangelho nos constrange, é para nos mostrar que nós precisamos de conserto. E o caminho que nós estamos seguindo, tão estragados na carne, vai nos levar a pranto e ranger de dentes eternos. E só o evangelho pode trazer paz com Deus e paz eterna. Mas para que eu possa reconhecer a minha insignificância e toda a minha arrogância cair por terra, o evangelho precisa me constranger. Mas o mesmo Espírito Santo que me constrange com o evangelho, que te constrange com o evangelho, que é a verdade, é o Espírito Santo que te consola, que te conserta, que te anima e que te traz alegria. Não qualquer alegria, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Este é o evangelho. Um evangelho que não tem origem no erro. Um evangelho que chegou a você e a mim e te aprovou, mas que Deus confia a você, que você permaneça fazendo aquilo que você recebeu, que você entregue aquilo que você já ganhou, que foi o evangelho. Você não pode acordar satisfeito por não ter vivido o evangelho plenamente. Você não pode acordar ou dormir satisfeito por não ter propagado o evangelho, não ter intercedido, não ter clamado pelas pessoas que você sabe que estão caminhando para o inferno. Isso não pode ser normal. Não para você que foi liberto e lavado pelo sangue de Jesus e tem vida eterna. Deus confiou a você o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Não para agradar a você, não para agradar aos homens, Paulo afirma, mas para agradar a Deus. Vive em Cristo, irmãos. Viva em Cristo não para ser agradado, mas para entender que você, muitas vezes, por causa de Jesus, passará pelo vale da sombra da morte. O problema não é passar pelo vale da sombra da morte, porque ele te afirma e te conforta dizendo que você não temerá mal algum, porque ele está contigo. A vara e o cajado dele te consola, e ele vai te ajudar a viver uma vida santa, irrepreensível, onde todas as tuas decisões não terão origem no erro, onde você todos os dias será aprovado por Deus, e o evangelho que ele confiou, você vai entregar àqueles que precisam, porque você não está aqui, nem para ser agradado por Deus, mimado por ele, e nem para agradar a homens,
Mas você e eu e a igreja de Cristo está aqui somente para agradar a Deus. Amém? No mais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, com o ministério de louvor, você ore ao Senhor e faça a sua autognose, sua reflexão a respeito do que tem sido esses 20 e poucos dias desse ano que Deus te entregou. Se você tem vivido uma vida santa, uma vida para Ele, por Ele, se você tem o agradado, servido, compartilhado o Evangelho, ou não. Talvez essa mensagem desta manhã possa ter trazido desconforto para você, mas este é o Evangelho, porque eu não vim aqui afagar o seu coração e o seu ego. O Espírito Santo está aqui para te exortar, mas dizer para você que Ele é contigo, Ele vai conseguir fazer você servi-lo, adorá-lo, ser fiel e cumprir a missão, desde que o íntimo do seu coração deseje profundamente servi-lo e não ser servido. Vamos adorar o Senhor com qual